Olá, pessoal! Estão prontos aí para iniciarmos a correção de algumas atividades de matemática? Então, daremos início aí à correção da página 148. A questão 1 pede para marque com um X os objetos que lembram poliedros. Lembrando que os poliedros são aquelas figuras que não possuem faces redondas, ou seja, elas não podem rolar. Se vocês marcaram que os poliedros são aí a caixa de leite, o peso de papel e a caixa de presente, vocês estão corretos. 2. Entre as figuras geométricas apresentadas, contorne os poliedros e assinale com X os não poliedros. Era para circular as figuras que são poliedros, as figuras que não rolam, e marcar um X nas figuras que rolam. Então, aí, os poliedros são exemplos aí de poliedros, as duas figuras que estão na cor laranja e as duas figuras que estão na cor amarela. Essas 4 figuras eram para vocês circularem. A figura roxa, a verde, a azul e a vermelha eram para marcar um X. Veja que ambas aqui, ó, apresentam faces redondas, então elas não são poliedros. Aqui na página 150 eu tenho o exemplo de um cubo, que é a mesma imagem dessa aqui, tem o mesmo formato de um dado. E pede para completar aqui embaixo quantas faces, arestas e vértices possui o cubo. Relembrando que face é cada lado que tem o cubo. Se eu for contar aqui, ó, 1, embaixo, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o cubo aí, ele vai ter 6 faces. Aresta é cada risquinho deste aqui, ó. Só que na frente eu já tenho 4 risquinhos. Correspondendo aqui, deste lado eu tenho mais 4. 4 mais 4, 8. 9, 10, 11, 12. Então, eu vou ter aí, num cubo, eu vou ter 12 arestas. E vértice é cada pontinha que tem na figura. Então, 1, 2, 3, 4. Deste lado eu tenho 4. Se eu virar o cubo, eu vou ter mais 4. 4 mais 4, 8. Então, o cubo ele vai ter 8 vértices, ou 8 pontinhas. Página 152. Na página 152, a questão 1 pede para escrever a quantidade de faces, vértices e arestas dos poliedros a seguir. Depois, classifique cada um dos poliedros em prisma ou pirâmide. Primeira imagem aí, ó, tem esta mesma representação. Faces, né? É cada lado que tem aí a figura. Se eu virar dessa forma, fica mais fácil de ver. Uma face, 2, 3, 4. E essa de baixo, 5. Então, essa imagem, ela vai ter 5 faces. Vértices são as pontinhas. Ela tem uma ponta aqui e 4 pontas aqui. Então, 1 mais 4 são 5. Essa imagem também possui 5 vértices. E arestas são cada risquinhos deste aqui, ó, que forma a imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 arestas. Que poliedro é esse? Olha esse formato. É o formato de uma pirâmide de base quadrada, porque ela aqui embaixo ela forma um quadrado. A segunda imagem aí é um formato bem parecido com o de um cubo, só que esse formato é retangular, mas vai ter a mesma quantidade de faces, vértices e arestas. Então, se o cubo tem 6 faces, essa imagem aqui também vão ter 6 faces, 8 vértices, que é cada pontinha aqui, e 12 arestas, que é cada risquinho. Ele tem um formato de um prisma. 2. Luiz ligou o paralelepípedo a seu molde passando pela quantidade de faces, vértices e arestas. De maneira semelhante à de Luiz, ligue os demais poliedros aos seus moldes. Aqui já está completo aqui, né? É um desenho bem parecido com o vermelho aí em cima. Ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. E a planificação
desenho, se eu desmontasse esse desenho, ele se tornaria aí nesse formato. E essa pirâmide de base quadrada, quantas faces ela tem? A gente pode observar já na questão anterior, que já está dizendo, ó, que nós fizemos anteriormente, que tem 5 faces. Então, 5 faces, quantos vértices? 5 vértices e 8 arestas. Então, a planificação, se eu desmontasse essa pirâmide, ela teria este formato aqui, que é o único desenho que tem faces aí formando triângulos. E a última aí que sobrou foi essa imagem aqui, que tem 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. E a planificação seria neste formato. Página 153. De acordo com as medidas indicadas no molde do paralelepípedo, determine o comprimento total da linha destacada em azul em cada um dos itens. Aqui na imagem dá o comprimento, e é para a gente ver o que foi destacado aqui de azul e fazer a soma dessas partes destacadas. Aqui na primeira imagem, colocou esse retângulozinho aqui para a gente calcular. Então, se um lado do retângulo mede 6 centímetros e o outro tem a mesma medida, então seria 6 mais 6, 12. Este lado aqui, ele mede 3 centímetros. 3 aqui e 3 aqui. 6 mais 6, 12. Mais 3, 15. Mais 3, 18. Então, essa imagem aqui vai medir 18 centímetros. Essa segunda imagem aqui, ó, pede esse formato aqui para a gente fazer o cálculo. Essa partezinha aqui eu sei que vai medir 2 centímetros. Então, 2 mais 3, 5. Mais 6, 11. Mais 3, 14. Mais 2, 16. Mais 3, 19 centímetros. Então, essa partezinha aqui marcada vai medir 19 centímetros. E agora vamos para a última imagem. Nessa última imagem aqui, ó, ele fez esse formato. Então, nós começamos a somar desde essa parte aqui de baixo. Essa parte mediana aqui. Ela mede 3 centímetros. Essa menorzinha mede 2. Olha aqui a imagem mostrando. Então, 3 mais 2, 5. Essa maior, 6, mede 6 centímetros. Então, 3 mais 2, 5, mais 6, 11. 11 mais 3, 14. Mais 2, 16. Então, essa imagem aqui vai medir 16 centímetros. 4. Observe as pirâmides e seus moldes. A pirâmide 1 tem esse molde, que forma uma estrela, e a pirâmide 2 vai ter este molde formando um triângulo maior. De acordo com as figuras que você observou, complete o quadro. A depender da base da pirâmide, ela vai ter nomeações diferentes. Quando a base da pirâmide forma um triângulo, ela vai se chamar pirâmide triangular. Neste caso aqui, ela formou uma imagem que tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Então, a depender da quantidade do lado, vai mudar o nome. Então, essa pirâmide aqui que tem 5 lados, nós chamamos ela de pentagonal. Então, a pirâmide 1 é uma pirâmide de base pentagonal. Este é o nome da pirâmide. Ela vai ter 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Quantas arestas? Cada risquinho desse aqui equivale a uma aresta. Se vocês contarem aí os risquinhos, vão ver que tem 10 arestas e cada pontinha dessa aqui vai ser um vértice. Então, vai ter aí 6 vértices. A segunda pirâmide, na base dela, ela formou um triângulo. Tem 3 lados, então a gente chama de pirâmide de base triangular. Quantas faces ela vai ter? Ela tem 1, 2, 3, 4 faces. Arestas é cada risquinho desse aqui, ela tem 6 arestas. E vértice é cada pontinha, 1, 2, 3, 4. Na questão 5, a figura ao lado representa a base de um prisma. Qual é o nome dele? Para saber o nome das figuras, nós vamos contar a quantidade de lados aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se é 6,
a nomeação vai ser hexágono. Então, se é um prisma, nós chamamos-o de prisma de base hexagonal. 6. Henrique pintou uma estrela em cada face de um cubo. Observe esse cubo posicionado em frente a 2 espelhos. Aqui na A, pinte as estrelas do molde a seguir de acordo com as cores do cubo de Henrique. Aqui eu já tenho a estrela vermelha, né? Que ele já usou aí como base. A estrela amarela fica logo ao lado da vermelha. Aqui acima da vermelha vai ficar a estrela azul. Tem uma estrela roxa e ainda uma estrela verde. A estrela roxa, ela vai ficar ó, ao ladinho da vermelha e aqui vai ser a estrela verde. Henrique girou o cubo da cena anterior até que a estrela amarela aparecesse na frente para o espelho da esquerda. Nessa posição, qual é a cor da estrela que apareceu de frente para o espelho da direita? Para isso, vocês vão destacar o material, tá lá na página 13, lá no finalzinho do livro, e vão pintar aí o molde de acordo aí com essas cores aí, para facilitar vocês encontrarem, quando colocarem em frente a um espelho, a cor que está se referindo aí na questão B. Então, quando ele colocar a estrela amarela de frente para o espelho, a estrela que vai ficar visível aí para o espelho da direita vai ser a estrela vermelha. Aqui na página 155, traz exemplos de cone, que é essa figura aqui, tem aquele formato da casquinha de sorvete, e a imagem de um cilindro. O cone, ele tem apenas uma face plana, que é essa aqui reta, que é a que fica em pé. A outra face é arredondada, né? Por isso que dizemos que a figura rola. O cilindro, ele tem duas faces planas, que é essa aqui, que é reta, e essa aqui também. Dependendo do lugar que eu colocar, eles ficam normalmente. Já essa face, ela tem a facilidade aí para rolar. Então, o cone, ele possui um vértice, que é apenas uma ponta. Esse lado não tem mais pontas, tem apenas essa. E o cilindro, ele não possui pontas, né? Ele é todo aí arredondado. Então, completando aqui, o cone possui um vértice e apenas uma face plana, e o cilindro possui duas faces planas e não possui vértices. Na questão aí, em cada quadro, contorne apenas as regiões que representam vistas da figura geométrica espacial apresentada. Essa figura aí, que é o cone, quais imagens ao lado teriam aí formatos parecidos com o do cone, né? Observando assim dessa visão aqui, podemos ver já que um formato de triângulo, né? Então, essa imagem aqui é uma das visões que temos dessa figura do cone. E as outras imagens aqui, não temos faces quadradas nesse cone, e temos uma face redonda, e tanto se olharmos dessa forma quanto dessa forma, vamos ver que temos aí uma face, uma vista desse jeito aqui. Então, no cone A aqui, as figuras que tem aí o mesmo formato do cone é o primeiro triângulo e esse círculo aqui. Na B, vamos utilizar aí o cilindro. Que imagem nós vamos ter aí do cilindro? Se observarmos dessa vista aqui, vemos que aqui forma um retângulo, então, ou um quadrado. Essa primeira imagem aqui vocês vão circular, porque ela tem um formato parecido com esse lado aqui do cilindro. O cilindro, ele não vai ter nenhuma face de forma triangular,
mas ele vai ter uma face aí de forma circular, tanto este lado quanto este. Essa forma retangular aqui não vai ter, porque ela não vai ser, essa aqui é uma forma de uma pirâmide de base quadrada, que seria essa imagem aqui, ó. Esse X que está sendo passado aqui no meio nessa figura, seria esse mesmo X que é formado aqui nessa imagem. E nós não temos ele em nenhuma dessas figuras. Por isso que em nenhuma delas nós marcamos essa alternativa.